do chat, quem não pegou, vai lá na lista do chat, certo? Lembrando sempre que a nossa aula é gravada e depois é postada lá no Siga, e também o PDF dessa aula também é postado lá. Aliás, ainda vou lançar até umas 8 da noite, vou lançar ainda uma atividade a respeito, principalmente a parte de composição vetorial de forças, tá? Que eu vou falar sobre isso, tá? Aliás, também, como vocês estão no novo chamado sistema médio, do ensino médio, né, vamos ver as coisas bem suave por enquanto. Tem alguns níveis mais complicadinhos, sim, tem, mas eu acredito que lá na frente vocês encontram níveis mais profundos a respeito, que pode até afogar ali, né, se você não tomar cuidado. Mas vamos lá, então. Isso daí é difícil, eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso não é fácil, quer dizer... Por isso que esse novo ensino médio, eu não sei se acompanha junto com o nível de matemática que vocês estão tendo, eu não sei mesmo a respeito, tá? Mas tem um certo momento que vocês vão pegar um pouquinho mais pesado. Eu não sei se já no terceiro ano, eu confesso que realmente não sei, tá bom? Mas não se preocupem agora. Preocupações à toa criam rugas, não é bom? Então vamos lá. Lembrando sempre aquela hidratação legal, hein? Vamos à aula de hoje, são a aula 14 e 15. Na aula 14 a gente parou, né? Na aula passada, exercícios mais difíceis. Acharam que vocês iam escapar, né? Das lixas, não. Vamos ver esses exercícios mais difíceis, entendeu? A vida sempre dá aquela complicadinha, porque assim tem emoção. E depois, na aula 15, a gente vai ver composição vetorial de forças. Ah, meu Deus, agora que todo mundo corre. Não, calma aí. Antes eu vou passar bem um beabá acima disso, a gente vai utilizar alguns artifícios matemáticos sobre isso. E até no finalzinho tem aquele exercício mega especial, aquele clássico ali. Mas aquele lance, tem aquela receitinha de bolo. Eu vou ensinar você a construir o bolo, mas... tem aquela receita básica que você aprende quando você começa a fazer, certo? Se você passa para alguém que nunca fez um bolo da vida, faça um bolo, e ele sem nenhuma receita, ele fica olhando, não sabe onde começar. Mas se essa pessoa já fez um, dois, três bolos na vida, ele já sabe até que ingredientes utilizar. A física é a mesma coisa, gente. Tá certo? Então vamos lá, qualquer dúvida, manifeste no chat, solte o som, não cante, por favor, que estamos aqui escutando. Let's go! Vamos, então, subir o nível, né? Vamos subir o nível. Isso aí, gente, nós é bom. Vamos lá, vamos subir o nível dos exercícios. Mas, para subir o nível dos exercícios, tem aquela dica, tem aquela tática, né? Que nem quem já jogou algum jogo de invasão, não chega lá já invadindo o território, não. Quem já jogou lá, qual que é o mesmo? Counter-Strike, ou Call of Duty, né, certo? Você tem que ter uma estratégia ali, não chegar dando uma de Rambo, né? Rambo, só o Rambo, certo? Então, vamos lá para as táticas da resolução de problemas. Antes de tudo, quando você vê um problema ali, faça um esquema, faça um desenho simples da situação que está acontecendo ali naquele caso, tá? Depois disso, escolha um sistema de referências, de coordenadas, x e y. Aqui, ainda não vai fazer muito sentido, mas já mesclando já com a próxima aula que eu vou falar de sistema de coordenadas, faz total sentido, por isso que já aparece essa tática aqui, tá? Depois, terceiro, isole os corpos. Na aula passada a gente viu probleminhas com vários bloquinhos, um do lado do outro, situações assim que podiam acontecer. Ou então uma corda puxando um outro, dois bloquinhos puxando uma corda, aquelas situações, né, que a gente viu, né? Vamos ver se vocês lembram aqui. Seria aquele caso assim, né? Tinha um bloquinho aqui, uma força de tração aqui, um bloco B, um bloco A, e isso era puxado por uma força, e depois tinha um probleminha que a gente vai abordar ainda hoje nessa aula, que são vários blocos assim juntos, correto? E aí você tem uma força aplicada, né? Qual que é a dica que ele dá aqui no nosso terceiro ponto? Isole os corpos e faça o diagrama de forças atuantes, tá bom? Lembrando, não é à toa que aprendemos essas forças antes, se o corpo tem massa, existirá uma força-peso, e a gente sabe calcular essa força-peso. Peso igual a massa vezes
Gravidade, aceleração da gravidade é do local. Se você está na Terra é um, se você está na Lua é outro, se você está em Marte e tal, né? Aí sempre vai estar aquele valor dado para você. Depois, se o corpo está em contato com a superfície, lembra a característica da força normal? Se está em contato com a superfície, tem uma força normal, mas tem que estar em quê? Em contato com a superfície. Se não tiver em contato, essa força normal não aparece. Né? E a força normal é o quê? Perpendicular à superfície, certo? Perpendicular à superfície. Outra característica aqui na força normal. E terceiro, se existem fios, como no caso aqui, né? Tem fios puxando corpos, existem quem? A força de tração, quando tem fios, cabos, né? Aí você tem a força de tração, você também tem que desenhar, identificar ali, então aqui tem uma forcinha de tração, lembra que tem a força de tração de que A faz em B, e a força de tração que B faz em A, correto? Aquelas linhas lá que a gente viu. Ok, ainda a lista é grande aqui de tática, tem mais um slide. Qual é? Ache as componentes de cada força. Isso não faz muito sentido agora, mas quando a gente vê lá as funções trigonométricas, nem tudo vai estar no plano. Vai ter alguns planos inclinados, vai ter uns ângulos, aí a gente vai ter que achar as componentes, tá bom? O que seriam componentes, professora? Vai ser uma componente no eixo X e no eixo Y, tá? Numa próxima aula aqui, lá no final da aula, aqui na aula 15, vocês já vão reparar sobre isso. Número 5, aplique a segunda lei de Newton para cada corpo em direção do sistema de coordenadas. A segunda lei, você sempre vai aplicar para cada corpo. E a segunda lei, que era a segunda lei mesmo? As forças resultantes é igual a massa vezes aceleração. Todas as forças resultantes que atuam naquele bloquinho, certo? E terceiro, examine o resultado. Sempre examine e pergunte se isso faz sentido. Às vezes você calcula um negócio lá, nossa, eu acho que não faz sentido isso daqui, não. Isso acontece. Por isso, pergunte, examine ali se faz sentido ou não o que você encontrou. Correto? Essas são as 6 táticas para a resolução de problemas. Então, vamos começar, então. Temos aqui um dos problemas mais clássicos da física, né? Que são vários blocos ali e uma força atuando. Então, se liga bem nesse enunciado. Abaixo, na figura, mostram 3 caixotes. Ele dá a massa de cada caixote, M1, 45 quilos, M2, 22 quilos e M3, 33 quilos. Estão apoiados numa superfície horizontal. Olha aqui, já deu a dica, além de dar os números ali, numa superfície horizontal e sem atrito. Então, essa amiga aqui não vai aparecer. Hoje, na festa, não foi convidada aqui nessa situação. Uma força horizontal de intensidade 50 newtons empurra os caixotes para a direita, tá? Nem sempre também vai estar as figurinhas bonitinhas para vocês. Às vezes, vocês vão ter que dar uma de Da Vinci ali e desenhar, tá bom? Então, aqui já está a força aqui, essa força aqui, né, que empurra o caixote, ele tem intensidade de 50 newtons. Ok. Letra A. Aí vem as perguntas ali da vida. Qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Letra B. Ache a força exercida por M2 em M3. Letra C. Ache a força exercida de M1 em M2. Ah, meu Deus, agora vai ter o desespero, o coração acelera, me traz um copo de água com açúcar. Não, não precisa disso. Você tem ali as táticas, você sabe, confia e vamos. Vamos lá, então, o que nós temos que fazer? A primeira dica que foi dada era desenhar, lembra? Desenhar ali, seguindo os passos ali da tática. Senão, para que passar a tática se a gente não vai seguir, né? Então, vamos lá. Seguindo os passos anteriores, conseguiremos resolver o problema sem dificuldade. Primeiro passo, faça um esquema desenho. Lembra que ele falou para fazer um desenho? Simples da situação. Nesse caso, até já foi feito. O cara foi legal e fez. Mas, às vezes, principalmente lá na frente, né?
que são várias provas de várias coisas, aquele provão, simuladão, não vai ter o desenho, né? Ocupa espaço ali, não vai ter desenho, vai ter o texto. Você vai ter que desenhar. Por isso, desenho, tá? E aqui já está a situação aqui do desenho, certo? Ele replicou aqui. O segundo passo era, lembra, o sistema de coordenadas, x e y. Então, ele já até definiu, que seria mesmo na horizontal a gente tem o x e na vertical a gente tem o y. Ah, professora, mas faz sentido. Aqui, como tudo está na horizontal, não vai fazer tanto sentido. Mas lá na frente, quando começam os ângulos a aparecer, faz muito sentido, tá? Ok, passo 2 dado. Passo 3. Qual que era o passo 3? O passo 3 era isolar cada corpo. Lembra? Isolar cada corpo e fazer o diagrama de forças em cada um dos corpinhos. Quantos corpos nós tínhamos ali? 3 bloquinhos, cada um com suas massas, M1, M2, M3. Então, vamos fazer o desenho. Para vocês não esquecerem o que estava acontecendo, vou desenhar aqui em cima, estava acontecendo ali, a gente tinha um plano horizontal, tinha uma caixinha M1, tinha uma outra caixa aqui M2, e tinha uma outra caixa aqui M3, certo? E aqui tinha uma força atuando, correto? Tinha uma força atuando ali. No terceiro passo, a gente vai desenhar cada corpo. Olha só em destaque aqui, M1. O que nós temos em M1? Vamos lá, M1. Temos a força, né, que está empurrando, certo? Na caixinha 1. Lembrando também, ele está numa superfície horizontal. Lembra? Bem anunciado, ele está numa superfície horizontal sem atrito. Então, se ele está numa superfície horizontal, ele está apoiado, tudo bem, não tem atrito, mas se ele está numa superfície horizontal, quem que aparece? Quem que dá o ar da graça? A força normal. Por isso que a força normal está aqui. E ela é o quê? Perpendicular, certo? À superfície. E temos também, se ele tem massa, o que nós temos? Peso. E o peso é o quê? Vertical para baixo. Olha só o peso aqui, gente. O peso da caixinha 1. E qual que é a outra força que ele tem também? Aí já vem a terceira lei de Newton. Qual que era a terceira lei de Newton? Para toda ação, há uma reação. Então, se M1 empurra M2, a força que atua em cima de M1 vai ser M2 em cima de M1, certo? Então, aqui a gente está a força de ação e reação. A força que a caixa 2 faz na caixa 1. Essa daqui vem da terceira lei, certo, gente? Da terceira lei. Desenhou. Olha só. Fazer o mesmo na outra caixa. Sério, professora? Sim. Sim, é legal, gente, é divertido. Ah, e como eu vou fazer isso para você para entregar? Faz no Paint, faz à mão, tira foto e posta. Se dá para fazer no Word, você já identificou ali as setas, caixinha, faz. O grande lance é, passa, depende de... Nossa, então, professor, se tiver 10 caixas, eu tenho que fazer 10 caixas. Sim, exatamente, das 10 caixas. Das 10 caixas, entendeu? Não reclame. Vai ajudar você, tá? Então, aí, agora a gente faz a mesma coisa na caixinha 2, certo? Aqui está a caixinha 2 em destaque, na passarela. Temos o quê? Temos a força normal, vamos começar sempre com as mais simples, né? Temos a força normal, porque ela está apoiada numa superfície, então a normal aparece, certo? Temos a força peso vertical para baixo, aqui está, e essa força peso, ela é de quem? Da caixinha 2, por isso sempre identificando aqui de quem se trata, correto? Aí vem as forças de contato, ela está bem no meio do sanduíche, é a salsicha do hot dog. Então, ela tem tanto a força aqui de ação e reação de 1 que faz nela, certo? Da caixinha 1, correto? E temos também a outra força que a caixinha 3 faz em cima dela, certo? Ela foi escolhida para ser esmagada. Ok, vamos então na caixa 3, né? Sempre com os clássicos, né? Normal, porque está apoiada a uma superfície. A força-peso, já que ela tem massa, ela tem força-peso vertical para baixo. E a outra força de ação e reação que atua é a força que 2 faz em 3. Certo? Tranquilo? Legalzinho? Alguma dúvida até aqui, gente? Prof, eu tenho uma dúvida, assim, em relação às forças. Tipo assim,
tipo assim, eu tô prestando atenção nesse esquema da força da força peso normal e tudo mais. Só que essas forças, eu entendo que tem a lei da ação e reação, né? Uhum. Que por exemplo, se o M2 exerce uma força sobre o M3, então ele também exerce uma certa força em M2, né? Sim. Só que, assim, prof, da onde que você tirou esses números, tipo, 21, 12, 32 e 23? Ah, não, essa força aqui que não tá com a vírgula. Porque o que eu usei? O que significa essa daqui? Essa é a força aqui que 2 faz e 1. Ah, Tá? Essa eu achei que fosse alguma coisa relacionada não, ao não. peso ou alguma coisa nesse sentido. Não, é que eu não coloquei a vírgula ali. Já essa daqui é a força que 1 faz em 2. Lembra lá na ação e reação que a gente tinha Uhum. a força que A faz em B é igual a menos a força que B faz em A, porque é de Sobre a... sentido diferente. Então, só faltou o vírgula aqui, foi mal, gente. Tá bom? Ah, sem problemas, prof. Só pra saber mesmo. Não, não, tá certo. Tranquilo, gente. Mais dúvidas, gente, nesse momento, um momento crucial. Vamos lá, vamos esticar um pouco mais esse alongamento. Já já vamos fazer um espacato. Então, este é o momento. Alguma dúvida? Estamos aquecendo os turbinos. Ah, sim, prof. Até agora, assim, você fica, tipo, de boa, né? Dá pra entender e tal. Só que o problema é quando você vai fazer a atividade, né? Que daí. Exato, mas aqui são passos que já vai te dar aquele clareamento, viu? Gabriele, Gilberto também no chat. Esses são passos primordiais que às vezes, não, eu já entendi que tem que fazer. Mas na física, às vezes, não é tão bem assim, é bom você enxergar, tá? Por isso, os mínimos detalhes faz diferença, beleza? Então, vamos passar para o quarto passo. Qual que era o quarto passo? Vamos lá. Opa, quarto passo, o que, que ele nos dizia? Ele dizia para as componentes ali do eixo X e Y. Como está tudo na horizontal, e ainda vocês ainda não apresentei o tema, eu não mostrei a aula que vai vir depois aqui dessa, isso ainda não vai fazer sentido. Mas com a próxima aula vocês vão compreender. Tá? Porque agora tudo está na horizontal, mas lá na frente, vou dar uma situação aqui, lá na frente vocês vão ter uma caixa assim, e aqui, ao invés de uma força que seja na horizontal, vai ter alguém puxando aqui, fazendo um ângulo aqui. Correto? Aí vai ter que fazer assim, aí faz total sentido você definir aqui quem que é X, quem que é Y. Correto? Aqui faz diferença você fazer isso. Tá? Porque essa força aqui, ela vai estar inclinada, ela vai ter um ângulo nessa força aqui, que é uma tração, uma força de alguém puxando aqui, correto? Aqui no momento aqui que está todo mundo na horizontal, na mó suave ali, não acontece nada, tá? Mas esse é um passo que quando vocês verem essa situação faz total sentido, bom? Continuando na frente, vamos então, qual era o outro quinto passo? Nosso outro quinto passo era aplicar a segunda lei de Newton, certo? E a segunda lei de Newton, lembrando, a segunda lei de Newton é que todas as forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração, as forças resultantes, ou seja, ele está no plural. Às vezes vai ser mais de uma força, tá? As forças resultantes, gente. Então, se ligue, está no plural, então vai ter mais de uma força atuando, como a gente viu nos desenhos, não tinha mais de algumas forças atuando ali no bloquinho? Tinha, tá? Então, vamos lá aqui para colocar aqui no eixo Y, que aqui como não faz um ângulo, no eixo Y aqui não vai ter nenhum movimento, ninguém está erguendo a caixinha ali, certo? A caixinha tá, o sistema lá do problema, o que estava acontecendo mesmo? Tá na horizontal, caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3, e a força estava aqui, atuando aqui na horizontal, certo? Então, quando você tem o sistema X e Y, né? X e Y, alguém está erguendo essa caixinha? Não, a caixinha está correndo tudo no sentido de X. Por isso que a gente pode fazer essa afirmação. Não tem nenhum movimento ali em Y. Ninguém está erguendo, ninguém está caindo. Então, por isso que em Y, a gente pode dizer que a força resultante é igual a zero. Tá? Agora, no eixo X, o que já acontece no eixo X? Já no eixo X,
já acontece outras coisas, tá? E com essa expressão aqui que ele nos diz que no eixo Y não tem nada, aí chega aquela relação que o peso é igual ao normal, tá? Porque ninguém está mexendo no eixo Y, tá bom? Já no eixo X, está acontecendo o movimento, certo? A força que foi aplicada aqui está mexendo aqui a galera aqui na horizontal, não tá? Então, alguma coisa aqui vai acontecer no eixo X. Não é? O eixo X vai ser abalado. Então, aí, vamos ter que aplicar a segunda lei no eixo X. Correto? A segunda lei, vamos aplicar no eixo X. Ok, vamos lá, então, aplicar o que está acontecendo no eixo X. E aí, o que a gente faz ali para cada caixinha? Vamos lá, vamos escrever as expressões no corpo 1. Corpo 1, deixa eu até escrever aqui o corpo 1. O que a gente tinha no corpo 1? A gente tinha uma força atuando, certo? A força que apareceu ali que empurra, ele deu até o valor para a gente, certo? E a gente tinha a força de reação, correto? Que 2, a caixinha 2 faz em 1, correto? E a normal e o peso? A normal e o peso, como ninguém estava erguendo essa caixa, ninguém estava... essa caixa não estava caindo, então a normal e o peso aqui, elas se igualaram. Normal e peso aqui se igualaram, correto? Né? Na situação. Então, a gente vai ter só essas forças resultantes aqui para a gente atuando. E atuando aqui na caixinha 1. E a gente sabe que, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais as forças resultantes? F1 menos, ao sentido da F2, 1. 2, 1. Isso tudo é igual a massa de quem? A gente está olhando para quem? Para a caixinha 1. Massa de 1 vezes a aceleração. Correto? Tranquilo? Descobrimos ali que acontece no corpo 1. Analogamente, a gente faz no corpo 2. Vamos lá desenhar de novo no corpo 2, o que estava acontecendo no corpo 2. Nós tínhamos no corpo 2 a força que 1 faz em 2 e tínhamos a força que 3 faz em 2. E tudo isso vai ser igual a massa de 2 vezes a aceleração. E a normal é o peso. É a mesma coisa que aconteceu na caixinha 1, tá? Na horizontal, não tem atrito nem nada. A normal e o peso são iguais, então eu posso cancelá-las, tá? Não anulá-las, cancelá-las, ok? Então, aqui eu tenho força que 1 faz em 2, correto? Menos, porque está no sentido contrário, força que 3 faz em 2, isso é igual a massa de quem? O nosso foco aqui é o corpo 2, massa de 2, vezes aceleração, correto? Analogamente, falta um bloquinho. Nossa, professor, se fazer de 10, tem que ser das 10? Sim, tem que fazer das 10. E aqui, analogamente, fazemos da força no corpinho 3. No corpinho 3, fazer aqui que a gente tinha no corpinho 3. No corpinho 3, nós só tínhamos o quê? A força de ação de F2 que faz em 3. Lembra? A gente só tinha isso atuando em 3. E aí, gente, isso daqui a gente pode fazer um sisteminha, né? Aqui ele até colocou tudo certinho. Um sisteminha da matemática. Nossa, eu nunca achei que ia fazer isso. Sim, na física a gente utiliza muito a matemática, certo? E aqui até ele nos diz, pelo princípio da ação e reação, sabemos que a força que 1 faz em 2 é a força que 2 faz em 1. E a força que 2 faz em 3 é a força que 3 faz em 2. Lembra da terceira lei? A terceira lei nos dizia isso. Lembra? A força que A faz em B é igual a menos a força que B faz em A. E aqui tá os menos também. Então, por isso que a gente cancelou. Passou o facão. E aí, o que restou pra gente? Restou só uma força aqui, que é a força ali que empurra a everybody, igual as massas, a gente vai ter que somar. Aqui é um sistema de matemática, gente. M1 mais M2 mais M3. E tudo isso vezes a aceleração. Nossa, professora, eu tenho que fazer tudo isso se tiver um problema daquele? Bom, aqui eu já te digo, essa é a receita de bolo. Essa seria, todo mundo fica falando de fórmula, né? Essa seria a fórmula, tá?
para aqueles sistemas assim que... Opa, aqui era para ser uma reta, tá, gente? Para sistemas que você tiver várias caixinhas aqui. Aqui tem 3, então 3. Ah, então se tiver 10, vai ser até M1, mais M2, mais M3, mais M4, é até 10? Sim. Tá bom? Essa seria aqui já, pronto. Eu ensinei a receita de bolo. Eu ensinei ali você construir sua receita. Se você quiser já olhar aqui, tudo bem, ótimo. Mas lembre-se que aqueles passos são importantes, porque nem todos os problemas vão ser parecidos lá na frente, mas bem na frente para vocês, tá bom? E aí, acabou aqui? Claro que não. Não acabou, porque a gente ainda não respondeu nenhuma pergunta. Então, agora vamos lá responder a primeira. Qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Bom, chegamos aqui naquela relação matemática, nossa receita de bolo, correto? Tá aqui. Nós temos a força, ela nos deu no enunciado, ela tinha dito para a gente que a força que aplicaram ali era de 50 newtons. Temos o peso de cada caixinha, que também foi dado no enunciado, e isso vezes a aceleração, que é a nossa incógnita em questão, é o mistério. Então, vamos lá, fazendo isso, então, 50 igual somando todos esses números dá 100, vezes A de aceleração, e a aceleração vai ser 50 dividido por 100, tudo isso igual a meio. E meio o quê? Se é aceleração em uma unidade, certo? Meio metro por segundo ao quadrado. Aqui você já respondeu a sua letra A. Por que eu troquei F pelo 50, Gilberto? Porque, olha só, lá no enunciado, deixa eu voltar aqui para você. Lá no enunciado, ele nos disse, lá no enunciado, ele nos disse que essa força aqui, ó, tem intensidade de 50, é o valor de F. Ele já nos disse isso, certo? Por isso, quando a gente chegou lá naquela construção ali, todo o passo ali, aí eu posso chegar e colocar aqui o valor de F igual a 50, porque ele me deu lá na tabela, lá no início. Igual as massinhas, ele deu lá no início as nossas massinhas também. Quais são as diferenças Quais são as diferenças que podem acontecer nesse problema aqui que a gente trabalhou? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Quais são as coisas que pode acontecer aqui nesses problemas clássicos aqui que a gente tiver esse tipo de situação? Aqui ele pediu aceleração. O que pode acontecer? Ele te dá aceleração, mas não te dá alguma massinha de uma das caixinhas, correto? Ou ele te dá aceleração, te dá as massas, ele quer saber qual que é a força, correto? Isso podem vir a ser as variações que ele vai querer trabalhar em cima dessa equação aqui, dessa forma, tá certo? Tranquilo, gente? Bom, vamos então para nossa... Eu acho que sim, prof. Isso, com calma, gente, com calma. Vamos então para a nossa letra B. Qual que é a nossa letra B na situação? Na letra B e tem a letra C, ele que fez também duas perguntas. Primeiramente, assim, aqui ele quer saber a força exercida em M1, M2, e na letra B ele quer a força exercida em M2 em M3, né? E esse X aqui apareceu aqui por engano. Vamos lá. Aqui, né, aqui ficou simples. Quando a gente desenhou, por isso que é a facilidade de desenhar. Lembra? Quando a gente desenhou ali na força dos 2, a gente tinha quem? A força, né, que 1 faz em 2, certo? E tinha a força aqui que 3, aqui era 3, né? Perdão, aqui é 3. Que 3 faz, então aqui só tem uma força, né? Tem a força que 2 faz em 3 só, né? Que aqui não tem essa força aqui. Correto? Por isso que era fácil a gente desenhar, porque dá para identificar aqui que é 3, tá, gente? Aqui é 3. Aí ele quer saber qual que é a força que M2 faz em 3. Nós sabemos que no cubinho 3, né, temos só a força que 2 faz em 3. Lembra que a gente desenhou e chegou nessa conclusão? A gente tem o valor da massa, não tem? Tem o valor da massa. O valor da aceleração, que é da letra A, certo? Na letra A, a gente achou a aceleração e a gente achou a aceleração de todo o sistema, do sistema todo, correto? Então, é a mesma aceleração que você achou na letra A, meio,
33 é a massa aqui do nosso cubinho 3, 33 vezes meio, 16,5 newtons. E aqui até colocamos aqui que também é a força que 3 faz em 2, porque é da ação e reação, correto? Mas a pergunta aqui, ele só queria saber essa daqui, tá? Tá aqui. E agora, ele quer saber a força que M1 faz em M2, correto? Então, aqui, vamos lá aqui fazer a situação utilizando a primeira equação passada. Qual que era a primeira equação? Do primeiro bloquinho, lembra? No primeiro bloquinho, a gente chegou a essa conclusão aqui quando a gente desenhou as forças. Lembra do bloquinho 1? No bloquinho 1, a gente tinha a força que aplicava em todo mundo. Tínhamos a outra força que 2 faz em 1. E a massa aqui, a aceleração que a gente encontrou. Aí, então, 50 é a força, né, que está lá no enunciado, que empurra todo mundo, menos a força que a gente quer encontrar, igual qual que é a massa de 1, ele também deu no enunciado, 45, vezes a aceleração que a gente encontrou na letra A. Tudo isso aqui, né, deixando F2, 1 em evidência, vai ficar menos F que 2 faz em 1. Aqui também 22,5 menos 50, isso fica negativo, e aí eu posso cancelar os sinais, correto? Ou então você pode multiplicar por menos 1, né, para cancelar os sinais. E aí você vai ter a força que 2 faz em 1, que pela ação e reação é a força que 1 faz em 2, no valor de 27,5, correto? E aí você terminou o seu problema. Tranquilo, gente? Vocês estão vivos? Tá tudo bem? Sim. Bom, respira fundo e vamos então já aplicar aqui numa situação aqui clássica. Olha só nessa situação. Sobre uma mesa horizontal, 3 blocos são empurrados por uma força horizontal constante de 40 newtons. Até desenhou aqui uma legal para você. Adquirindo com isso... Opa, Gilberto, calma. Depois tem uma revisão. Tem uma revisão depois, no próximo dia 31, tá, gente? Então, com calma. Olha só, então tem uma força constante aqui empurrando 3 bloquinhos. E o sistema todo tem uma aceleração, ele já deu aceleração. Enquanto no exemplo que a gente fez, ele queria aceleração, agora ele já deu aceleração. Nossa, então ele já fez tudo? Opa, Alice, com calma, Alice, com calma. Qual parte que você não está entendendo? Vamos com calma aqui que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Espera um pouquinho. Olha só, nessa situação ele deu a força, deu a aceleração do que está acontecendo, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. E agora apareceu aquela pessoa ali que naquela situação não estava. Quem que apareceu aqui, gente? A Força de atrito. A força de atrito. Ela apareceu aqui, dando seu charme. Mas, o bom que ela apareceu, ele já disse ali que a força de atrito entre a mesa e os blocos vale 8 newtons. Ela já deu a dica, já deu o valor do valor dela. Então, letra A. Qual que ele quer saber? Determine a massa do bloco X. Não tem massa nesse bloco, a gente não sabe. É um mistério que está rolando aqui. Meu Deus, qual que é a massa desse bloco? E agora? Bom, aqui tem um pouquinho de diferença. Qual que é a diferença do outro sistema que a gente estava trabalhando? Aqui a única diferença vai ser quem? Nossa amiga força de atrito, certo? Que quando a gente desenha ela, a gente sabe que ela é contrária ao movimento, né? O movimento tá para cá, né? Aqui tá a nossa força de 40 newtons atuando, então nossa força de atrito tá para cá, correto? Ela tá ali, certo? E lembramos ali da aula do nosso slide passado que para exercícios assim, de bloquinhos, na horizontal, você tem aquela receita de bolo. Qual que é a receita de bolo? A receita de bolo baseia-se em quem? Na segunda lei de Newton, certo? Toda receita de bolo aqui vai basear na segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa total, né? Ou
toda a massa vezes aceleração. E a gente aprendeu lá no slide passado que para essa situação, o que a gente podia utilizar? A gente podia utilizar, né, toda a soma das massinhas aqui, certo? Então, quais são as forças resultantes na situação toda aqui? Na situação toda, seria o que estaria acontecendo? Olha só, na situação toda, você teria tudo isso junto. Você teria 3 mais 9 mais x, porque você não sabe esse valor, certo? Você tem aquela força que está aqui atuando, correto? Que ele deu o valor, 40 newtons, e você tem a força de atrito, claramente, também atuando aqui também, ele deu o valor para a gente, certo? E pela segunda lei de Newton, as forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças resultantes aqui no desenho, como a gente aprendeu a desenhar antes? Temos duas forças resultantes. Temos a força que empurra todo mundo, correto? E temos a força de atrito atuando, certo? Por isso que aqui, ó, F menos força de atrito, isso é igual a todas as massas aqui dos cubinhos. 3 mais 9 e aquela que a gente não sabe, que a gente chamou de x aqui. Tudo isso vezes a aceleração. Muito cuidado que essa soma aqui abre e fecha parêntese, correto? Muito cuidado, tá? Com isso, tem o valor dessa força? Tem, ele deu pra gente. Uma força que atuando ali, constante, horizontal, de 40 newtons. Ele deu o valor dessa força, então, 40. Ele deu a força de atrito também. Não deu a força de atrito? Lá no final do enunciado. A força total de atrito entre a mesa e a massa e os blocos vale 8 newtons. Então, aqui está o valor da força de atrito. Ai, professora, por que é menos? Ele está em sentido contrário ao movimento. O movimento não está indo da direita para a esquerda. A força de atrito está no sentido contrário, por isso que menos. E tudo isso igual, abre parêntese, as massas de cada caixinha aqui na situação e aquela que a gente não sabe, certo? E tudo isso vezes, ele deu aceleração? Nossa, ele também deu aceleração no sistema, olha só, aceleração de 2 newton. Só colocar o valor, correto? Fazendo 40 menos 8, o valor vai ser de 32. Tudo isso igual, somando 3 mais 9, 12, mais x, certo? Vezes 2 aceleração. E agora, como pode fazer aqui? Aqui você decide que acha melhor. Você pode colocar esse 2 que está multiplicando, passar dividindo, ou fazer o chuveirinho. Aí você decide qual que é o melhor para você. Aqui nessa situação, como ele está multiplicando, mandei ele para o outro lado dividindo. 32 dividido por 2. Igual a 12 mais x. 32 dividido por 2, isso vai dar 16. Certo? E aqui eu já posso abrir o parêntese. 12 mais x. Então, eu quero saber o valor de x. O que a gente faz na matemática? Isola ele. E o que for de um lado, manda o número para o outro lado, certo? Então, vai ficar x igual a 16 menos 12. O valor, então, do bloquinho x vai ser de 4 quilos. Aí você encontrou a resposta do que ele queria. 4 quilos. Correto? E assim terminou o seu problema. Certo, gente? Alice, deu para clarear um pouquinho? E aí, galera? Deu, prof. Deu para... pode ser um pouquinho mais pesado, mas você viu que tranquilamente. Agora sim, Alice, isso, ótima. Sim, ótimo, eu fico feliz. Fico feliz. Lembrando, gente, a gente vai ter nossa aula lá também de revisão, mas procure. Não adianta chegar na revisão se você não tentou praticar, tá certo? Mas vamos, então... a nossa aula 15, tá? A nossa aula 15, eu só vou parar de gravar para não ficar pesado, para postar diferente, né? Assim, até fica mais fácil, né? De vocês verem. Então,
parar aqui, atenção.